também na tua presença. Culto ao ar livre, Jesus. Queremos te apresentar essa comunidade, Senhor. Santo Espírito de Deus, tu conheces o coração de cada um. Obrigado já pela recepção deles, apesar de uma quinta-feira à noite, depois de uma semana de trabalho, um dia, Senhor, muitas vezes cheio de lutas, de dificuldades, mas estão aqui de prontidão para ouvir a tua palavra, ouvir louvores nessa noite e adorar o seu nome. Espírito Santo, fala aos corações, usa quem vai louvar, usa quem vai estar ministrando a tua palavra, meu Senhor, e vamos nesse momento adorar o nosso Deus. Amém. E amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir irmã Remédio louvando a Deus com os hinos da nossa harpa cristã, com 2 louvores nessa noite, e mesmo ao ar livre. Quem veio aqui para adorar Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Estamos amados na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua harpa aí no hino 111, para nós louvar o Senhor. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Os pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. E agora do céu a certeza me deu, entrando no meu coração. Seu Espírito e selo penhor concedeu, vindo Ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Pelo vale da morte não devo passar, com Ele no meu coração. A cidade celeste me vai transportar, o guarda do meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Deus está em mim, fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. Oh, aleluia, dia glorioso, glória a Deus. Oh, Deus seja louvado. Hino de número 15, todo mundo conhece, então vamos louvar o Senhor.
Com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado revi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. O Senhor nos abençoe nesta noite. Dê ouvidos esta palavra. É por causa de você que a igreja está aqui reunida para levar as boas novas de salvação. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Salmos de número 51. Você que tem Bíblia em casa, abra a sua Bíblia no Salmo de número 51. Mas, irmão, eu não tenho Bíblia. Pois procura aí no seu celular. Digite Salmos 51. E ouça Deus falar com você nessa noite. Aleluia. Quem crê que Jesus está aqui? Glória a Deus, aleluia. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu sei que nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me novamente jubilar de alegria,
até que os meus ossos que foram esmagados exultem ao Senhor. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Torna a dar-me novamente a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Oremos nessa noite. Senhor Jesus, nós lemos aqui a tua palavra, meu Senhor. Nós lemos aqui que o Senhor nos perdoou, que o Senhor é um Deus que perdoa, que nos ama, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante dos nossos erros, meu Senhor. Muitas vezes nós acordamos, nós não agradecemos pelo fôlego de vida, muitas vezes pelo alimento que nós temos em nossa mesa, Jesus. Muitas vezes nós somos livrados de tantos acidentes, tantas coisas ruins, e nós nem percebemos. Nos perdoe, Senhor, se faltou a nossa gratidão. Talvez essa noite você está me ouvindo aí na sua casa, e talvez você não percebeu, mas durante essa semana Deus tem cuidado de você. E nessa noite, o Deus que nos ama, o Deus que nos perdoa, Ele quer falar contigo mais uma vez. Senhor Jesus, continua falando conosco através dos louvores. Continua falando conosco através da Tua palavra, para a honra e a glória do Seu nome. E quem crê recebe, diga amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, irmã Sávia, louvando a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Em seguida, vamos ouvir a irmã Raimundia também louvando ao nome de Jesus. Os irmãos compareceu. Amém. Aleluia. Nós louvamos a nossa harpa cristã de número 8. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só. E nas fraquezas está comigo. Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só.
Todos os irmãos que é o Pai do Senhor Jesus, amém? Os irmãos, vamos louvar o Senhor com o hino 545. Irmãs velhas, vem cantar comigo. 545. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra lhe salvar. O meu pecado, mas ressurgiu e vivo vai estar, porque Ele vive, posso levar, porque Ele eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus, Jesus, que vive está. Glória a Deus. Quem continua adorando o nome do Senhor, Ele vive. Glória a Deus. Por que nós adoramos a Jesus? Porque Ele é o único personagem que veio a essa terra, morreu como os outros, mas tem um diferencial. Qual foi? Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Oh, glória! Vamos ouvir irmão Nivaldo com a palavra nessa noite, nos trazendo a palavra da parte de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes, aqueles que estão ouvindo, onde que esteja, nas suas casas. Deus abençoe a vossa vida nesta noite. A palavra do Senhor nos diz aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 3, ele nos relata um texto muito conhecido, bastante conhecido, e muito interessante essa história que vamos estar meditando nesta noite. A Bíblia diz aqui, fala sobre a cura de um coxo. Pedro e João subia ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punha diariamente a porta do templo chamado Formosa para pedir esmola os que entravam.
E vendo ele Pedro e João que ia entrar no templo, implorava que ele desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, levantou-o imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé e passou a andar. Entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, nós vimos aqui nesse relato desse texto um homem que era coxo, era um homem paralítico, que estava ali mendigando todos os dias na porta vamos dizer, da igreja, na porta do templo, para sobreviver. Aqueles que entravam ali, ele pudesse receber um centavo, algumas moedazinhas, para que ele pudesse viver. Mas, meus queridos irmãos, ali foi um dia em que entrou homens diferentes. Entrou uns homens diferentes naquele lugar. Louvado seja Deus. Aquele dia não foi um dia costumeiro, como os demais que ele ali estavam. Ele estava ali almejando receber algo físico, algo que matasse a sua fome física. Mas, meus irmãos, Jesus Cristo, ele quer matar a nossa fome física? Sim, mas o principal que Jesus quer fazer na alma do homem, na vida do homem, é sarar a alma, é salvar a alma, é mudar a vida deste ser humano que foi criado com todo amor, com todo carinho. Deus fez isso. Então, o desejo de Deus era salvar a humanidade. É salvar a humanidade. E aí, voltando aqui para o texto, este homem estava ali pedindo uma esmola. E o que foi que Pedro e João disse para ele? Olhe para nós, olhe para nós. Então aquele homem cheio de, vamos dizer assim, cheio de pensamento, achando que ele ia receber algo. Aqueles homens ali, todo arrumado, todo bonito, todo trajado. Esses homens vai me dar algo que eu vou, com certeza, vai fazer muito bem para mim. Mas de repente eles olham para mim, eles olharam. Louvado seja Deus. E ele diz: nós não temos nada, nem ouro, nem prata, nada. Aleluia. Então aquele homem deve ter ficado assim triste, né? Quando ele diz: eu não tenho dinheiro para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Louvado seja Deus. O que é que nós temos? O que é que nós temos para doar nesta noite? Louvado seja Deus. Jesus Cristo já nos deu a salvação. Jesus Cristo deu algo importante para nós. E é por isso que nós estamos nessa noite aqui, para dar para você também. Louvado seja Deus. A vida eterna. Jesus Cristo se interessa na tua vida eterna. Louvado seja Deus. E aqui nesta noite, nós estamos aqui para dar aquilo que um dia o Senhor nos deu. Aleluia. E Pedro e João diz: aquilo que temos, te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia. E aquele homem levantou pela voz daqueles homens. O coxo levantou através da voz daqueles homens. Louvado seja Deus. A voz daqueles homens ecoou no seu ouvido e ele acreditou. E para sua surpresa, aquela deficiência, aquela doença que ele impedia de caminhar, de repente se foi. E aquele homem não teve outra coisa a fazer a não ser dar glória a Deus, a não ser glorificar a Deus, exaltar a Deus. É isso, Deus nos fez, meus irmãos, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus. O intuito de Deus é para que o homem adorasse a Deus. Deus fez o homem para adorar.
E então aquele homem, naquele momento, ele louvou, ele adorou, ele bendisse o nome de Deus, porque o Senhor tinha feito coisas grandes na sua vida. E o Senhor continua fazendo coisas grandes na nossa vida. Aleluia. As coisas maiores que o Senhor faz na nossa vida é salvar. Ele alimenta sim, mas a principal coisa, meus irmãos, é tirar do caminho do inferno, é tirar do caminho da morte. Aleluia. Então, a palavra do Senhor nos diz também aqui no versículo 19 do mesmo capítulo, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, pois para seres cancelado os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha o tempo de refrigério. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos irmãos, amigos ouvintes da palavra de Deus, você que ainda não se encontrou com Jesus, ainda que não se encontrou de fato com a verdade de Deus, como esse homem aqui encontrou, ele encontrou com a vida dele foi mudada, foi transformada. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer, Jesus Cristo, ele está aqui nesta noite e quer também fazer uma reviravolta na tua vida, como ele fez na vida deste paralítico, deste coxo. Aquele coxo nunca mais foi o mesmo. Aquele coxo ali para frente, ele teve outra história, porque ele encontrou a paz, ele encontrou a alegria, ele encontrou algo que ele nunca tinha tido antes. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele vem fazer isso na vida do homem, ele vem transformar aquela vida velha em uma nova vida. Então aquele que não tinha esperança passa a ter esperança, aquele que estava morto revive, aquele que está paralítico, aquele que está acabrunhado, ele levanta, ele começa a andar, ele começa a louvar a Deus, ele começa a engrandecer-los do seu nome. Portanto, nessa noite, você que ainda não teve esse encontro, eu te convido. Jesus te ama, Jesus tem um plano especial na tua vida, Jesus quer salvar a tua vida, Jesus quer te levar para o céu. Porque, aleluia, é para lá que nós vamos. A igreja do Senhor vai para lá, vai para o céu. Tem uns que dizem que é aqui na terra, mas eu te digo, Jesus que está no céu, e ele disse que nós vamos para lá. Ele foi preparar lugar para aqueles que aqui estão na terra. Então, se você quer ir para o céu, hoje é o dia de encontrar com Jesus. Ele disse: arrependei-vos, pois converteis, para que seja cancelado os vossos pecados. É necessário que o homem se arrependa, é necessário que o homem abandone o pecado, para os seus pecados serem cancelados, para que seus pecados venham ser jogados no mar do esquecimento, como disse Jesus. Então, do teu passado, diz a palavra do Senhor, eu nem me lembro mais. Louvado seja Deus. Mas quando nós confessamos a Jesus, quando nós encontramos com Jesus, então nesta noite é a noite de salvação. Jesus Cristo está neste lugar, está neste endereço. Você encontre com Ele aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. É a palavra do Senhor quem diz isso, é o Senhor Jesus quem diz isso. Está escrito na sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde. Amém. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Nós não podemos ficar na porta, meus irmãos. Na porta a gente não tem acesso, na porta a gente não participa da cerimônia. É muito ruim ficar na porta sem poder entrar. E ficar na porta simboliza o quê? Você não desfrutar da presença de Deus, você não receber esse perdão, e foi isso que foi pregado aqui nessa noite. Eu fui informado que o conjunto de senhoras também vai louvar o nome do Senhor. Aleluia. Você pode segurar bem aqui. Conjunto de senhoras, louvando a Jesus. Aleluia, Deus. Aproveita aqui o microfone para ficar mais fácil de ouvir a letra do hino. Glória a Deus. Aleluia. Estou sendo na YouTube por alguns minutos.
Glória a Deus. Conduzido, Senhora, cumprimento os irmãos com paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar o Senhor. Vamos dizer que só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Não existe outro caminho que nos leve até Deus. Jesus Cristo é o seu nome, se fez carne, se fez homem, pra salvar você e eu. Ah, peraí. Não existe outra Aí, porta valeu, obrigado. de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei. Neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai amar se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, que leve para aquele que não tem mais jeito. Mas agora nessa porta pela fé, veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Não existe outra porta de passagem para o céu. Eu sei, bati nela e achei a resposta que eu busquei. Neste mundo e não encontrei. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém terá paz se não for por Ele. Ele é a chave dos sonhos perfeitos, milagre para aquele que não tem mais jeito. Mas agora nessa porta pela fé, veja como é ficar de pé, caminhando sobrenatural, olhando pra Jesus de Nazaré. Passe pela porta e seja agora restaurado. Passe pela porta, tudo já foi consumado. Seu passado não precisa existir, tudo se faz novo pra você. Passe pela porta e ande na luz, edifique sua casa em Jesus. Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida que venceu a cruz. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus, a porta de passagem para a vida. Jesus, Jesus, caminho, a verdade e a vida. Jesus, Jesus,
Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Quem crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Glória a Deus. Por que ele é o caminho? Porque ele é o único acesso a Deus. Por que ele é a verdade? Porque existem muitas mentiras por aí. E por que ele é a vida? Porque ele é o único capaz de ir no mais íntimo da alma de um pecador e trazer vida de verdade. Aleluia! Vamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero Manuel. Convido aqui o auxiliar Daniel Alberto para fazer a oração. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar pelo servo de Deus que trará-nos a palavra nesta noite. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, te damos graça porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. Pai, eu te peço, te pedimos, Senhor, continua tocando nos corações, Senhor, que já foram tocados com os hinos, com as saudações, com a palavra, Senhor. Continua, Senhor, agora tocando mais ainda, Senhor, no íntimo do coração de cada um que está ouvindo nesta noite. Que essas pessoas possam te conhecer verdadeiramente como único e suficiente Salvador. É o que te pedimos e confessamos. Amém.